Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar, uma noite de muita alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é claro que para uma igreja nesse nível, tinha que ser uma palavra nesse nível, alto. Amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 9. Amém? Quando todo mundo achar o capítulo 9, a gente fala os versículos. Senhor, venha conosco nessa noite. Abre cada entendimento, Pai. Oh Deus, eu oro por cada um aqui, pelos que vão estar assistindo esta transmissão pelo YouTube. Cheira de calabassuire andarábias. Venha com o seu poder, Pai. Venha com a sua nuvem de glória, meu Deus. E abre a nossa mente para tão grandes coisas. A carta aos Romanos, Senhor, é a carta mais importante do ministério do apóstolo Paulo. Porque ela vem evangelizar a nós gentios. Os romanos tipologizam os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, Pai, que entre em cada coração, em cada mente, que penetre como uma espada afiada. O tema da pregação de hoje, carta aos Romanos, um tapa na cara dos judeus e um senhor chacoalho nos gentios. O que é gentio? Quem é que sabe o que significa ser gentio? É todo aquele que não é judeu. É simples. Se você não nasceu de ventre judeu, você é um gentio, uma gentia. Amém? Eu sou uma gentia. Eu sou, por exemplo, da descendência de Ismael, se for colocar um sangue aí. Porque sou bisneta de libanês. Amém, amados? Pela parte materna. Então eu não sou judia, pelo contrário, eu sou do povo inimigo. Porém, eu entendi que a raiz é a de Davi. Não tem como a gente se declarar cristão e odiar Israel. Mesmo eles renegando o Mashiach, que é Jesus. Mas nós temos que amá-lo. É nosso dever, amém? Está em Gênesis 12:3. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Israel, e abençoarei os que te abençoarem. Amém. Então nós não temos outra escolha a não ser abençoar Israel. E Paulo falou muito isso nessa carta aos Romanos. No capítulo 9, versos 19 ao 28. Desça o seu olho lá para o versículo 19. E nós vamos até o 28. Aleluia, Pai. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera aí. Tá queimado, demônio. Todo estrondo aí nesse microfone. Sai daí que tu não é bem-vindo. Aleluia. Pode sair fora. Aqui não é o teu reino, aqui é o reino do Senhor Jesus. Amém? Então, começando pelo verso 19 de Romanos 9, diz a palavra de Deus. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é. Quem é esse povo? Nós gentios. E a minha amada, que é a noiva em Filadélfia, a quem não é. E acontecerá que no mesmo lugar
em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, aleluia. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente, ou seja, quem crer em Yeshua, que é Jesus, será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Pode se assentar. Até aí. Amém, Deus. Então aqui é uma carta difícil de compreender. Por quê? Deus tem os seus mistérios. E quando Ele deixou a sua palavra, há um preço para que nós possamos compreender a sua palavra, que é crer, que é ter o Espírito Santo de Deus como fonte da revelação. Então Paulo está questionando aí, porque ele era um judeu legítimo, amém? Mas ele ficou conhecido como quem? Apóstolo dos gentios. Ou seja, ele ficou conhecido como aquele judeu legítimo que pregava aos não-judeus. Roma foi o quê? O berço da Igreja Católica, a Igreja Romana. Então aquele povo não era acreditado, pelo contrário, era desacreditado pelos judeus. Os judeus sempre se vangloriaram de serem a raça legítima, a geração de Abraão. E eles não estão mentindo. Acontece que o plano de Deus não incluiria somente os judeus, mas todo aquele que cresce no Mashiach. Faz parte dos mistérios do Senhor. Amém, igreja? Então, aqueles a quem ninguém dava nada, Deus mandou um judeu legítimo pregar. E foi esse o ministério de Paulo. E durante a carta aos Romanos, ele fala em 16 capítulos, somente no que era a salvação, em que consistia o plano de Deus, tanto para judeus quanto para gentios. Amém? Então, essa é a palavra principal da noite. O plano nessa carta aos Romanos é o plano de salvação. O apóstolo Paulo repassa à igreja romana, que, se a gente for colocar no contexto de hoje, representa a igreja gentílica. Então, tanto católicos como evangélicos, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, amém? Amém. O plano de Paulo foi executado a mando do Senhor para toda a igreja gentílica. E a entrada dos gentios nessa igreja. Então nós fomos legitimados. Nós fomos, como ele diz nessa carta, enxertados na figueira. Quem é a figueira? Israel. Israel é a figueira. Mas nós fomos, como gentios, enxertados como ramos. Amém? Pela nossa fé em Jesus. A fé em Jesus, ora veja bem, é a única coisa que pode salvar. É a única coisa que pode nos levar à eternidade com Cristo, que é o próprio Deus. Então, Deus unificou a humanidade em Cristo. Amém? Quantos podem entender este mistério? Os judeus também precisam crer para serem salvos. O preço se tornou um só. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Seja judeu ou gentil. Amém, igreja? Amém. O que ele vai dizer nesta carta? Não é uma epístola. Qual é a diferença entre epístola e carta? Epístola é uma coisa menor. Geralmente um livro de algum profeta que tem, ou até uma carta que tem 2 a 3 capítulos. Mas a carta aos Romanos é maior que a epístola, porque ele falou em 16 capítulos, certo? Então ele vai dizer nesta carta que agora é o nosso momento como gentios. Amém.
Quantos podem glorificar a Deus? É o nosso momento. Nós estamos no nosso momento. O momento de receber a salvação, de receber a palavra é nosso. E qual será o momento dos judeus? Os 7 anos de tribulação. Então veja bem, nós estamos no final da era gentílica, certo? Quando que acaba essa era, igreja? Ora, quando houver o arrebatamento. Quantos aqui creem no arrebatamento? Aleluia. Pois eu te informo que é o próximo evento na agenda de Deus. Não existem mais sinais para acontecer, para que haja o arrebatamento. Nós estamos dependendo exclusivamente da vontade do Pai. Em Mateus 24, Jesus disse: olhai para a figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. O que é o verão? É o arrebatamento, porque Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol, é o ápice do verão. Ele é o sol que brilha. Qual é o momento do dia, amados, em que o sol está mais brilhante? Geralmente é meio-dia. Então Jesus é este sol. Ele é o verão. Glória a Deus. Amém. Então, o verão vai chegar. Aleluia. Quem crê nisso? Dê um glória a Deus. Eu creio e eu tenho movido a minha vida em relação a essa espera. Nada mais me importa neste mundo. Com 33 anos, a única coisa que me importa no momento é o arrebatamento. Obviamente que eu não vou ficar dentro de uma bolha esperando isso acontecer. Eu vou à luta, vou viver a minha vida natural, como homem natural, né? Que eu digo, eu sou mulher, mas a Bíblia se relata o homem natural. E vou alimentar o meu espírito com o que Jesus nos ensinou até que haja o arrebatamento. Como nós alimentamos o nosso espírito? Orando diariamente, jejuando de tempos em tempos, constantemente. Amém? Abrindo a palavra de Deus. Diariamente você deve abrir a palavra. Muitas vezes eu consulto a palavra até 5, 6 vezes no dia. Dependendo do meu grau de necessidade. Nós todos temos que ter fome, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra só pode sair da boca de Deus através da Bíblia. Amém? Amém. Quantos amam a Bíblia aqui? Então diga para o irmão que está do seu lado: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia? Adoro. Então ele vai dizer que agora é o nosso momento, igreja. Mas que há um futuro para Israel. Porque depois que a igreja subir, Deus vai tratar com os judeus. E não vai ser nada legal. Vai ser muito doloroso esses 7 anos. Primeiro eles vão ser enganados. Nos primeiros 3 anos e meio, eles vão crer que o Mashiach veio na forma do anticristo. O Mashiach que nós conhecemos como Jesus, eles vão crer que será o anticristo. E vão firmar um acordo de paz com este homem. Veja melhor sobre isso no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. A partir de Apocalipse 13, você começa a ter características profundas sobre o anticristo. E sobre como ele vai operar nestes 7 anos. Apocalipse 12 fala da mulher que dá a luz. Essa mulher, nós já vimos aqui, é Israel. E o filho varão que nasce da mulher somos nós, a igreja de Cristo, os gentios, a noiva em Filadélfia, a igreja verdadeira que não se corrompeu. E após isso, essa mulher foge para o deserto, onde ela vai ser sustentada pelos últimos 3 anos e meio da tribulação. Ela vai passar os últimos 3 anos e meio escondida. Muitos historiadores dizem que este lugar vai ser Petra, na Jordânia. Eu já estive lá e realmente, irmãos, é impressionante. O Espírito testifica assim que é lá, sabe? Eu não sei explicar uma coisa muito forte que a gente sente quando pisa naquela cidade. Se Deus quiser, a gente vai de novo antes do arrebatamento.
como a caravana daqui da casa de oração. Amém. Vamos estar orando para o Senhor abençoar essa viagem. Eu creio. Só que Paulo, ele garantiu através dessa carta aos Romanos que Deus não quebrou a aliança com os judeus. Não quebrou a aliança com Israel. Ele nos alertou aos gentios contra a arrogância de Israel. Realmente isso é um fato. Eu amo meus irmãos judeus, eu amo a Israel, porém é um fato. Eles se acham. Certo? Meu lema, gente, eu falo mesmo, eu nunca fui baú. Esse é assim o meu lema de vida, entendeu? Então a gente tem que falar a verdade. Certo? Alertou contra a arrogância, disse, olha, eu sou judeu, mas eu quero dizer para vocês que o meu povo não é flor que se cheire, não, eles se acham mesmo. Eu era assim. Quem conhece a vida de Paulo antes da conversão? Ele perseguia e matava cristãos. Ele foi o principal responsável pela morte de Estevão. Estevão prendeu aqui a boca. Não termina com M, termina com O. Mas ele ficou cego, irmãos, por 3 dias. E durante essa cegueira, Jesus apareceu para ele. Olha que louco. Você tem que ficar cego para ver. Olha que loucura. Deus e seus mistérios. E Jesus apareceu para ele e falou, sou eu, Cristo, a quem tu persegues. E a partir dali, ele tremeu nas bases. E ele se converteu. E virou um dos maiores nomes da Bíblia. Para mim, depois de Jesus, ele foi o cara. Intrépido, ousado. Mas que confessava ter um espinho na carne. Seria o que todos nós deveríamos confessar, porque todos nós temos um espinho na carne. Na minha carne, Jesus deixou 23 tatuagens. Eu vim do mundo, eu era DJ e cantora de rock. Por 10 anos, eu servia ao diabo, sem saber. Mas eu era serva dele, porque ele é o príncipe deste mundo. E Deus falou quando eu me converti, você não vai apagar nenhuma tatuagem, porque você vai sempre lembrar de onde eu te tirei. Então Deus deixou em Paulo um espinho na carne, para que ele sempre lembrasse quem ele era. De onde Deus tirou ele. Porque ele era criado aos pés de Gamaliel. Ele foi criado, dizendo, com a lei. Gente, como fala aqui, de cabo a rabo ele sabia. Mas ele não iria ser salvo com toda a lei de Moisés. Porque a lei não salva. Paulo mesmo disse, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé em Cristo. Amém. Como eu já falei, Deus unificou a humanidade em Cristo Jesus. Então, nessa carta, ele também lembra que fomos enxertados na figueira. Já falei, né? Ele falou da seiva espiritual que vem de raízes judaicas. E indicou, isso aqui é o meu estudo, tá bom, gente? Não está aí na Bíblia. Indicou que a igreja não pode ser completamente santa sem o seu irmão mais velho, que são os judeus. Veja bem, gente, um não anula o outro, certo? Uma coisa é uma coisa, Deus é organizado. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 7 anos de batismo nas águas, é que Deus é organizado. Ele não vai passar as fases. Cada coisa no seu tempo. Prioridades. Ele nunca vai avançar um degrau se você ainda precisa estar naquele. Amém, Deus. Ele faz tudo com perfeição. Amém. Deus é Deus. Ninguém se compara ao Senhor. É verdade, aleluia. Então, um precisa do outro. E com cada um, judeus e gentios, Deus vai tratar num tempo diferente. O nosso tempo como gentios já dura quanto? Quem sabe aqui? Aproximadamente 2019 anos, porque tem erro no calendário. Certo? O calendário gregoriano ele foi adulterado e Deus permitiu de propósito.
Por quê? Para que ninguém soubesse o dia de sua vinda. Porque isso só pertence ao Pai. Amém. Nem os anjos, nem o Filho, nem o diabo, nem os demônios, muito menos nós, né? Mas somente o Pai. Assim como o calendário judaico também tem uma adulteração. Alguns historiadores dizem que os judeus alteraram aqueles 33 anos que Jesus passou na terra. Olha, eu tenho a idade de Cristo, gente. Eu já posso ser arrebatada, né? Aleluia. Porque o ministério de Jesus foi perfeito em 33 anos. Glória a Deus. Para mim já deu, Senhor. Pode me levar já. Arrebatada. Eu não quero morrer, eu prefiro ser arrebatada. Porque tem uma igreja que não vai experimentar a morte. Sabe qual é essa igreja? É essa aqui dessa noite. Aleluia! É Filadélfia. Eu profetizo que cada um aqui é Filadélfia. Aleluia. Eu profetizo que cada um aqui não vai experimentar a morte. Amém, Jesus. Mas subirá quando houver a ordem dada e o soar da trombeta. Amém. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos nessa. E depois nós, os que estivermos vivos, eu não estou inventando isso está na Bíblia. Aleluia. Amém. Seremos arrebatados com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 ao 18. Decore versículos, porque você vai precisar deles. Muitas vezes numa batalha você não vai ter tempo de abrir a Bíblia. Então comece a memorizar. Amém? Gaste tempo com isso. Eu te garanto que vai ser um tempo precioso na tua vida, irmão e irmã. Então, Paulo garante aos romanos que Deus não quebrou aliança com Israel, alertou da arrogância, mas falou que nós temos que andar a favor de Israel sempre. Porque esse irmão mais velho judeu, cujo direito de primogenitura, muitas vezes a igreja tem usurpado, eles são o povo eleito. Quando Jesus fala em Mateus 24 também, mas se aqueles tempos não fossem abreviados, mas por causa dos eleitos os tempos serão abreviados. O que Jesus está querendo dizer ali? Que os 7 anos de tribulação vão ser rápidos. E realmente, irmãos, o que são 7 anos? Amém? 7 anos não são nada, passa assim, ó. Ontem eu estava lá em Florianópolis, passando o final de ano, nós já vamos para março. Oi? Ontem eu estava vendo lá a posse do Bolsonaro, ontem era dia 1º de janeiro, hoje a gente já vai para março, semana que vem é março. E esses 7 anos de tribulação vão passar voando também, porém dolorosos. Os judeus, infelizmente, vão enxergar pela dor. Deus sabia o tempo para cada um. Muitos dizem que Deus ama mais Israel. Mas, gente, Ele só vai dar 7 anos para Israel. Quanto tempo nós estamos tendo? 2000 e poucos anos. E muitos não se arrependem. Muitos não sabem nem o que é o papel de Israel. Muitos me perguntam, por que vocês usam a bandeira de Israel? Por que vocês defendem Israel? Oi? Israel só é a mulher de Apocalipse 12. O teu pastor não te falou isso? Como assim, gente? As igrejas não estão pregando isso. Isso é um absurdo. O arrebatamento é iminente. O arrebatamento está na porta. E muitos não sabem quem é a mulher de Apocalipse 12. Pelo amor de Deus, que vergonha, que nojo de vocês. Que nojo. Eu estou aqui não para falar o que vocês querem ouvir, mas o que Deus me ordena a dizer. A igreja não pode usurpar o papel de Israel. Israel é a mulher. E a igreja nasce da mulher, o filho varão. Por quê, gente? Porque Deus compara o filho varão com a igreja em Filadélfia. Porque naquela época lá, do começo, o filho varão era o legítimo herdeiro. Ele era o primeiro. Se o cara tinha 5 filhas, a primeira a casar tinha que ser quem? A mais velha. Estava lista lá para distribuir a herança. Quem cuidava lá da vinha do pai,
do negócio do pai era o filho mais velho, era o filho, e se fosse homem, filho varão. Se nascesse um filho varão, gente, era uma honra. Então o filho varão é o quê? É a primícia de Deus. O filho varão é aquilo que Deus ama tanto que vai tomar como esposa. Olha que loucura! Ele tipologiza como quer. Ele tipologiza a igreja como um filho varão que nasce da mulher que é Israel, mas também como noiva, adornada, ataviada para o noivo. A noiva que vai dançar com o noivo por 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra, enquanto Israel vai estar vivendo o pior pesadelo desde que o mundo é mundo. Essa é a verdade. É isso que a palavra fala. Porém, muitos líderes nem foram ensinados sobre isso. Como vão pregar? Como vão crer se não há quem pregue? Como em Laodiceia? Laodiceia é a igreja que diz ter tudo e de nada ter falta. Muito provavelmente ela tem templos lotados, ela tem pastores famosos. Mas o que Jesus diz sobre ela é que está com nojo a ponto de vomitá-la de sua boca em Apocalipse 3,16. E que ela se diz rica e de nada ter falta, mas para Deus ela está cega, ela está nua, ela está pobre. Então nós não devemos querer o lugar de Israel. Israel é o dodói de Deus. Porém, ele vai permitir ao seu povo amado passar pela tormenta. E a igreja, aquela que guardou a palavra com paciência, como diz Jesus na carta a Filadélfia, essa não vai experimentar a morte, mas vai ser poupada. Jesus diz em Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha paciência, e mesmo tendo pouca força não negaste o meu nome, eu te pouparei da grande tormenta que há de vir para pôr à prova os povos da terra. Que tormenta é essa, gente? Esses 7 anos que os judeus vão passar, 3 anos e meio acreditando que o anticristo é o Mashiach, e 3 anos e meio escondidos no deserto, passando sede, passando fome, passando o pior possível. Tem um preço para quem não crê. Não pensem que é tão fácil assim ser um ateu, ou não crer que Jesus é Deus. Tem um preço. Israel pode ser o dodói de Deus, mas pagará este preço. Durante toda a carta aos Romanos, Paulo deixa isso bem claro. É essa lição que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite. E os que me assistem. Paulo falou a verdade. Paulo falou que os judeus não são flor que se cheire, mas que eles são os herdeiros legítimos. Porém, nós devemos amá-los, mesmo eles não crendo na coisa que nós mais amamos, na pessoa, melhor dizendo, que é a pessoa de Jesus Cristo, nós devemos amá-los, porque Deus os ama. E a cegueira dele, Paulo também diz, resultou na nossa salvação, na nossa visão. Tudo é permissão de Deus. Nada passa impune aos olhos do Senhor, amém? E Paulo também disse que nós causaríamos ciúmes nos judeus. Olha que loucura, gente. Nós, quem somos nós? Nunca me deixaram nem entrar numa sinagoga, gente. O que eu já tentei, meu Deus. Mamãe é testemunha aqui, eu digo uma ortodoxa, porque messiânica a gente já foi. Só que a ortodoxa são os judeus mesmo, legítimos, né? A messiânica geralmente são pessoas como nós, crentes em Cristo, que abrem o ministério para os judeus. Não me deixam entrar, tem medo que eu estoure bomba lá. É sério, gente. Ainda mais com essa minha cara de árabe, né? Não sei se é isso, mas não deixam, gente. Mas mesmo assim a gente tem que amar esse povo. E nós, coitadinhos de nós, causamos ciúmes neles. Como? Me pergunta aí como? Através do nosso amor, a nossa fé. E tudo isso, sem dúvida, já está acontecendo. Porque a gente não vive por vista. A gente não vive pelo que vê, mas a gente vive pela fé. Isso causa ciúmes neles, porque eles precisam da lei.
Eles precisam fazer aquelas loucuras todo dia, orar aquela oração da Shema, e orar um monte de coisa, decorar um monte de coisa, orar 3 vezes voltado, ler salmo se balançando todo, porque a lei diz que a gente tem que adorar a Deus com todo o nosso corpo. Eles entendem que tem que orar assim. Imagina orar assim. É assim que eles ficam, gente. Eu estive em Israel em 2017. No Muro das Lamentações, eu fui no Shabat, no sábado, que é o dia sagrado para eles. E eles ficavam orando assim. Eles não podem nem sair. O muro está aqui. O muro está bem aqui. Eles não podem fazer isso aqui. Isso é pecado para eles, porque eles estão dando as costas para Deus. Olha que loucura, igreja. Eles têm que sair assim. Eles oram lá. E sai assim. Porque eles não podem dar as costas para Deus. Só assim vocês percebem o quanto nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos ousados. Nós temos o sangue por nós. É este sangue que nos justifica. Nós não precisamos cumprir a lei. Mas se nós estivermos em Cristo, nós acabamos cumprindo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Aleluia, Jesus. Vamos ler agora Romanos 11, dos versos 13 ao 15. Vocês estão gostando? Vocês estão aprendendo coisas que vocês não sabiam? Amém. Amém. Essa é a glória de Deus. Sabe o que Paulo disse também? Por isso que eu digo que ele é o cara. Temos também este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja dada a Deus e não a nós. Este tesouro em vasos de barro somos cada um de nós aqui. Amém? Amém. E ele diz, Romanos 11, dos versos 13 ao 15, eu, Paulo, um legítimo judeu, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo. Paulo era judeu. E salvar alguns deles. Veja, muito pouca gente da geração de Israel vai ser salva. Eu digo assim, no tempo da graça, amém? Era isso que Paulo estava querendo dizer. Até o arrebatamento, muitos poucos judeus serão arrebatados. É isso que Paulo está querendo dizer, tá bom? Então, na esperança que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Certo? A Bíblia diz que um profeta nunca é reconhecido na sua própria pátria. Então, assim como foram os profetas, o próprio Jesus, que era Deus em carne enquanto esteve na terra, e os apóstolos que vieram depois de Jesus foram desacreditados aonde? Em sua própria pátria. É por isso que a mulher nasce de Israel. É por isso que o filho varão nasce da mulher que é Israel. Amém? Porque a igreja, ela foi ensinada por quem, primeiramente? Por Israel. Primeiro Jesus veio aonde? Em Israel. Lembra-se da mulher cirofenícia? Que falou, mas Senhor, até os cachorrinhos comem migalhas, porque ele falou, não posso fazer um milagre para ti, porque tu não és da casa de Israel. Na verdade, Ciro Fenícia significa árabe. Então ela era da minha descendência, coitadinha. Ela pediu um milagre para a filha dela. E aí ele falou, não posso fazer, porque eu vim para os da casa de Israel. E aí ela falou, mas até os cachorrinhos comem migalhas, Senhor. E ali a fé dela curou a filha dela. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Eu sou um judeu legítimo, mas eu prego para os gentios. Tá bom? E eu exalto isso. Eu me orgulho disso.
Por quê? Eu tenho esperança que, sendo um judeu, no meio dos gentios, eu possa provocar ciúme no meu próprio povo. Então os judeus vão pensar, nossa, a gente rejeita esse cara que é um de nós. Mas um povo que não tem nem a descendência de Abraão, aceita a mensagem dele? E aí ele fala, na esperança que com este ciúme eu possa salvar alguns. Porque se a rejeição deles, o que é a rejeição deles? Quem? Israel. Se Israel rejeita o Mashiach, que é Yeshua para eles, para nós Jesus, tá? E isso significou o mundo inteiro se unir para a salvação em Cristo, o que dirá a aceitação dos judeus. Quer dizer, quando o judeu aceita o Mashiach como sendo Yeshua, é isso que Paulo está falando. Isso é maravilhoso, isso é vida dentre os mortos. O que Paulo está querendo dizer aí? Que aquele povo está na lei, está seguindo tudo que está dizendo lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, mas está morto. Por isso que Paulo fala, será vida dentre os mortos, porque naquela lei eles estão mortos, infelizmente. Então, irmãos, eu estou concluindo nessa noite a minha mensagem. Temos que orar pelos judeus. Temos que amar os nossos irmãos mais velhos, o primogênito. Amém? Temos que orar para quê? Como Paulo falou, para que alguns deles sejam salvos. Então, muitos que estão na igreja há anos vão ficar, ou porque não creem no arrebatamento, não creem que Jesus vai voltar. Tem muito crente que não crê não, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que até o diabo crê. E ele está pirando com isso já. Apocalipse 12:12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, porque sabe que muito pouco tempo lhe resta. Ele não sabe dia e hora como nós, mas ele sabe que está muito perto. E ele sabe melhor do que nós, porque ele esteve desde a criação. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Ele tem a Bíblia toda decorada. Ele era um anjo muito poderoso, muito inteligente. E ele, apenas quando caiu, perdeu o dom de fazer música para Deus. Perdeu o dom de fazer as coisas para Deus. Mas ele continua com seus dons de anjo para fazer coisas para este mundo. Porque ele entra neste mundo através da queda de Adão. Amém? Então ele sabe. Então, irmãos, vamos orar para que pelo menos alguns deles se salvem agora junto conosco, sejam arrebatados, e para que o mínimo possível de cristãos fique aqui nos 7 anos. O que você tem que fazer para subir no arrebatamento? Crer e ser batizado. Este é o mandamento de Deus em Marcos 16:16. O que significa ser batizado? Apenas descer nas águas? Não, mas mudar, se arrepender. Se você era uma pessoa que se prostituía, não se prostitua mais. Se você era uma pessoa que fornicava, não fornique mais. Se você era uma pessoa que roubava, que matava, que fofocava. Amém? Quem ficará de fora? A Bíblia fala. Em Apocalipse 22:15. Tá bom, mãe, não vai dar mais, esquece. Isso, porque vai atrapalhar lá. O principal é lá. Aqui é o que der. Amém? É que aqui é tudo assim, gente. Tem que ser em tempo real. Até me perdi. O que eu estava falando? Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, tem que ver quem é que está aí nesse grupo para sair. Amém, irmãos? Para sair imediatamente e herdar a salvação. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar este momento. Coloca o fundo lá, o top dos tops, por favor, separa ele aí. Pode colocar ele e vir para cá também, Lene, para a gente fazer agora esse momento final.
Amém, Senhor. Te agradecemos por mais uma noite de salvação. Obrigada, Pai, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Até aqui Tu tens sido nosso Deus. Cheira de calabasuire andaraias. Venha com a sua glória e o seu poder, Senhor. Coloque a partir da noite de hoje compreensão, Pai. Ao lermos as Escrituras, Pai, que saia fogo da Bíblia, meu Deus. Meu Deus, coloca um entendimento diferente sobre o fim, como Tu vens colocando no meu coração. Somente alguém desprendido deste mundo, das honras deste mundo, pode enxergar a verdade. Obrigada, Senhor, por cada carta que Paulo nos deixou. Obrigada por ter usado este homem com a inteligência dele, Pai. Com, Pai, as coisas altas que Tu davas a ele em relação à revelação da Tua palavra. E hoje nós estamos aqui mencionando os romanos, Pai, o que ele deixou à igreja gentílica, que devemos amar os judeus, Pai, que não somos melhor do que eles, nem eles são melhores do que nós, são apenas tempos diferentes, que o Senhor Deus escolheu para tratar com cada um, mas nós te agradecemos pelos mais de 2000 anos que estão se passando, para que nós possamos nos arrepender. Calabasuriandalabaias, rica de laba, se canta laba, canta abaixo de laba, cheia de laba, xurianarai. Obrigada pela Tua bondade, obrigada pela Tua longanimidade, porque eu no Teu lugar, Senhor, eu já tinha desistido dessa humanidade há muito tempo. Mas Tu não desistes, porque o Teu amor, Senhor, Ele, Pai, Ele excede todo entendimento. Até quando, meu Deus? Até quando Tu darás chance, Pai? Terá a terra mais 2000 anos? É claro que não. Amém. Os sinais já estão cumpridos. Cheira lá 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 tchê. Agora quem ficar vai ser sabendo. Quem ficar vai ser sabendo. Arrebate-nos. Hosana nas alturas, que significa salve-nos nas alturas. Senhor, não nos deixes perder a coroa. O que Tu falaste a Filadélfia, só elogios, só elogios, só elogios. E lá pelo meio, agora pifou de vez aqui, queimado. É isso. E lá pelo meio, Senhor, uma advertência, um conselho. Muito ruim. Guarda o que tens para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Coloque essa coroa na sua cabeça nessa noite. Faça menção que você está colocando ela. Faça assim na sua cabeça. Isso. Faça a menção que você está colocando e não a perca, não a perca. Custe o que te custar, perca você o que tiver que perder neste mundo. Essa coroa é a coisa mais valiosa que Deus pode te dar. É a salvação, é a eternidade. É um lugar onde não haverá choro, rabacheiro de calabas. Guarde o que tens, Filadélfia, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus, seja conosco nesses tempos difíceis, Pai. Nós estamos só no princípio das dores, Senhor, e já não aguentamos mais, Deus. Que a Tua igreja seja forte, seja guerreira, Senhor, para pregar nestes tempos difíceis, nestes tempos de apostasia. Rabachuri, andalaba, chelsea, checa, labassuri, andalabaias. Para falar como deve falar, para não se intimidar, Senhor, diante das pressões, Pai, para não se corromper, Senhor. Nós queremos ser motivo de orgulho para Ti, não de nojo, como foi Laodiceia, Pai. Rasga o véu, Senhor, nessa noite. Dá sonhos, Senhor.
prudentes saiam ao meu encontro. E ela tirando ela passou, me que ne faz a majesica labassira, ei narai. Assim diz o Senhor nessa noite. Sou eu, Deus, que habita ainda em toda a terra. Cheira babababassuia calabaias de canto na raia. Ei, a majesica labas. Darei eu por esse tempo um grande avivamento. E realmente, igreja, muitos judeus sentirão ciúme do amor que a minha igreja tem por mim. Saberão que sou Mashiach e reino com justiça. Saberão que não sou injusto e retribuo a cada um conforme as suas obras. Amém. Darei eu cajado de ouro a muitos que hoje são pequeninos. Farei eu cair grandes tronos que falam do meu nome. Roubos financeiros de grandes denominações. Que o pastor presidente vai dizer, mas como isso era impossível? Chega lá, bassurianda, lá, baias de canto. Como? Porém eu sou o Deus que faço cair. Não disse eu quando vim em carne, em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra do grande templo. Amém, Senhor. Porque Roma não pode permanecer em Roma. Se você é Roma, se converta. É Deus quem fala nessa noite. Se converta dos seus maus caminhos e creia que eu cumpro o que prometo. Eu sei que muitos estão dizendo, mas cadê? Cadê a promessa da vinda do teu Deus? Porém, se vocês pararem para ver, amados, é o Senhor quem fala. Muitos estão se convertendo nestes últimos dias. A cada gemido da mulher que está em dores de parto, se convertem alguns. E para mim são preciosos. Eu não quero. Eu não quero que ninguém se perca. Amém. Ouçam as dores de parto. Ouçam, a parturiente vai dar à luz. Amém, Senhor. E quando o bebê nascer, acabou a era de minha graça, diz o Senhor. Meu Espírito Santo se retirará com a noiva da terra. E a terra experimentará de grande angústia. O tempo da angústia de Jacó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será um tempo difícil. Será um tempo terrível. Se vocês acham que está ruim agora, nada se compara ao cálice da ira de Deus. Aquele que é amor também é fogo consumidor. Ele é juízo. Haverá juízo quando as 7 taças forem derramadas, quando os 7 selos forem abertos, quando as 7 pragas forem piores que as do Egito. Arrependam-se, não há tempo para brincadeira. Se Deus te mandou fazer, vai lá e faz. Não deixa para amanhã, não deixa. Amanhã pode ser tarde. Faz a obra, noiva, faz a obra. Não deixa. Não deixa, porque você vai se culpar, você vai chorar amargamente se você ficar aqui. E o meu poder, ele só é efetivo mediante obediência. Eu não posso te salvar se você não me obedecer.
Senhor, eu vou ter que dizer, eu nunca te vi. Eu não te conheço, aparta-te de mim, porque tu praticas iniquidade. Oh, Deus. Nós falamos, Senhor, nas tuas palavras. Nós declaramos que está ligado no céu como foi na terra. Eu tenho uma visão como se fossem anjos aqui. E eles vêm como se fossem mensageiros. Eles entram aqui, eles passam por aqui como se estivessem com documentos. Aleluia. E eles deixam aqui neste altar. Como quem está dizendo, está selado. Foi liberada a palavra de minha serva, diz o Senhor. Aleluia. Porque ela tem sido fiel e verdadeira, ela não tem se calado. Só ela pode saber tudo que ela deixou para trás por mim, ninguém pode julgar. E esses anjos, eles deixam esses documentos aqui, eu vejo como dois envelopes dourados, selados com uma caneta que eu nunca vi nessa terra, eu nunca vi algo parecido. E eles entregam e eles falam, Senhor, está feito. Está consumado. A partir dessa noite, muita coisa vai mudar nessa obra. Porque daqui sai uma chama de fogo. Uma chama ardente que nunca se apaga. É daqui que está saindo o candelabro de Deus. Nada nem ninguém podem apagar essa chama. Nada nem ninguém. E assim nós selamos, Senhor. Nós recebemos a tua, Pai, a tua visão que tu deste os teus anjos. Recebemos nessa casa. E dizemos, Senhor, amém. Amém. E amém. Aplauda o nome dele.